Olá, irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Meu nome é Gessé Alves de Menezes. Hoje, com esses eventos que estão acontecendo com o coronavírus, pragas, como os gafanhotos chegando aqui à Amazônia, à região da Mata Atlântica, assim como também grandes ventanias trazendo areais para o Brasil, eu já não tenho muitas dúvidas quanto à possibilidade de que esteja ocorrendo uma grande hecatombe de nível planetário. E a destruição de parte da natureza tem ocorrido com grande intensidade. A começar pela floresta amazônica, que apesar de ter uma imensa área, ela tem uma menor diversidade do que a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. Esses ambientes, como a Mata Atlântica, é a mais rica em diversidade porque ela tem pelo menos 3 patamares, que é o pé da serra, onde é bem mais úmido, o meio da serra e também o topo. Ali convivem uma infinidade de animais, insetos, cogumelos, que servem de alimentação não só aos animais, aos pássaros, como também aos seres humanos, é o caso do coco e assim por diante, apesar do coco ser importado. O caju, a castanha, o babaçu, todos são alimentos de uma grande importância. No entanto, o que temos visto recentemente, uma grande devastação não só da Mata Atlântica, como a Caatinga, que já está em 95% de devastação, o Cerrado, tudo isso para formação de pastos para animais, assim como também caprinos, suínos, aves e bois principalmente. Mas o grande problema é a devastação para a plantação da soja, que vai servir de alimento para esses animais, provocando uma devastação imensa. Essa devastação, em razão da soja, é muito mais em função das exportações, não só da soja, como também dos animais que pastam e que vão para a China, os Estados Unidos, a Europa, para o Oriente, não tem nos trazido nenhum benefício, tendo em vista que os nossos ecossistemas estão sendo arrasados. Agora, eu também quero falar sobre o ecologismo na perspectiva do sofrimento dos animais. Eu sugiro a vocês que vejam no YouTube o filme chamado A Carne é Fraca. Eu até fiz uma palestra aí na igreja, algum tempo atrás, que comoveu muitas pessoas, e várias pessoas deixaram de se alimentar de carne em razão do sofrimento que a gente causa a esses animais. Eu tenho aqui um livro citado pelo pastor que fez a conferência para vocês. O nome desse livro é 21 lições para o século XXI
cujo autor é Yuval Noah Harari. Ele comenta sobre a diversidade de religiões e de filosofias que levam a uma reflexão a respeito da matança desses animais. Ele é muito interessante, eu queria até que vocês, se pudessem, também olhar esse livro, que ele tem uma perspectiva muito interessante. Bom, quanto ao ecologismo associado à carne fraca, demonstrou diversos tipos de sofrimento por quais passam os animais ao serem abatidos. Por exemplo, o boi com a marretada na cabeça, mas antes ele é sedado um pouco para diminuir um pouco esse sofrimento, mas o sofrimento continua. A gente olha, principalmente no olhar desses bovinos, quando eles sentem que lá na frente os seus amigos estão sendo abatidos com muito sofrimento. A produção de ovos para a produção de pintos, a quantidade enorme de hormônios, de antibióticos dados a esses animais, tanto aos suínos quanto às aves e bovinos, não só de hormônios, como antibióticos que são acumulativos e que são dados como alimentos aos seres humanos. São vendidos. Para quê? Para dar grande lucratividade aos grandes proprietários de terra e às empresas que trabalham com isso. Então a gente está somente trabalhando em benefício da lucratividade empresarial e nos prejudicando de uma forma extremamente maléfica. Os rios cada vez mais poluídos com os excrementos desses animais carregados de hormônios e antibióticos. E a gente, que nada temos a ver com isso, porque nós não comemos carne, terminamos nos contaminando, tendo em vista que bebemos da água desses rios e esses elementos não são filtrados o suficientes, eles passam como uma cadeia ecológica que termina nos prejudicando. Os mares, os rios, os peixes que são também para não apodrecerem, eles também são bastante contaminados com tudo isso. Nós, nessa perspectiva planetária, a formação de pastos é o que mais tem prejudicado o planeta, principalmente com a produção de soja. É inacreditável. Os ecologistas mais radicais, eles têm abominado até se alimentar dos alimentos típicos da soja, que não trazem sofrimentos aos animais, como o tofu, a TPS. Eles estão deixando de lado. Isso aí está vinculado a um veganismo mais profundo, né? Os veganos são aqueles que se abstêm totalmente de comer qualquer tipo
de carne e seus derivados, inclusive o leite, o ovo, justamente em razão dessa destruição, dessa devastação que nos traz essa destruição de grande parte do planeta. O que acontece com a flatulência dos animais, o arroto, os puns dos bois, dos porcos, elas vão para a estratosfera e provocam o efeito estufa. E o efeito estufa, como consequência, vai provocar o degelo de geleiras, de glaciais, de montanhas e dos polos norte e sul. Isso faz com que as correntes marítimas sofram reversões e trazendo esse tipo de ventanias com areia forte que tem acontecido, a praga dos gafanhotos acompanhando aí a costa brasileira, tudo isso tem muito a ver com esse efeito estufa, onde os gafanhotos vão buscar alimentos em outros lugares nunca vistos. Então, essa ideia de destruição de parte da natureza, porque a gente nunca vai conseguir destruir a natureza plenamente, mesmo que bombas atômicas sejam explodidas em diversos lugares, mas sempre haverá animais e plantas que terminarão por sobreviver a essa hecatombe. Então eu estou sentindo o seguinte, que o fim dos tempos, de acordo com o que está colocado no Apocalipse, está chegando. Sou filho do pastor Menezes e irmão da Zéza, da Zenete. Nasci na igreja, me batizei aos 13, anos, e quando eu tinha lá pelos 14 anos, começou a surgir algumas dúvidas, e lá pelos 15, eu terminei me tornando um agnóstico, e tendo lido Spinoza, aderi também ao panteísmo. No entanto, hoje, com esses eventos que estão acontecendo, e eu tenho pensado muito e até sonhado com a possibilidade de retornar a fazer parte da Igreja Adventista da Completa Reforma. Penso muito nisso. E praticamente estou determinado a isso. Eu vou continuar minhas reflexões e para chegar a uma situação de conclusão final. Então, era isso que eu queria colocar para todos. Espero que esse comunicado tenha servido a todos e que tenha uma boa reflexão e que também traga a que todos estejam imbuídos desse espírito de divulgar o ecologismo e o veganismo, e que tenham aprendido muito sobre isso.
Que a paz esteja com todos.